Há um instante silencioso em que o feminino interior começa a se manifestar, não como ideia clara, mas como um desconforto difuso, quase um ruído de fundo na consciência. É como se algo antigo estivesse tentando atravessar a superfície endurecida do ego. Algo que foi esquecido não por acaso, mas por necessidade psíquica. Desde cedo, aprendemos a valorizar o controle, a lógica, a linearidade, e nesse processo, o feminino interior foi empurrado para regiões profundas, onde passou a se expressar apenas por símbolos, sonhos e sensações inexplicáveis. Esse chamado não é gentil, ele surge como inquietação, como uma nostalgia sem objeto, como a sensação de que há uma parte essencial da alma vivendo em exílio. Quando esse chamado é ignorado, o sujeito se torna funcional, eficiente, adaptado, mas internamente seco. A psique cobra o que foi negado. O feminino esquecido retorna sob a forma de ansiedade, compulsões emocionais ou uma busca incessante por algo que nunca satisfaz. Não se trata de fraqueza, mas de um desequilíbrio estrutural. A consciência unilateral não suporta por muito tempo o peso da exclusão simbólica. O feminino, enquanto princípio psíquico, exige participação, vínculo e escuta. Sem isso, o indivíduo passa a viver apenas na superfície da própria existência. Esse é o momento em que a ânima começa a bater à porta do consciente, não pedindo permissão, mas exigindo reconhecimento. Ela não quer ser domesticada, quer ser vista. O chamado do feminino esquecido é sempre disruptivo, porque ameaça a identidade construída. Atender a esse chamado implica admitir que algo essencial foi sacrificado em nome da adaptação social. E essa admissão, ela dói, porque desmonta a narrativa confortável que o ego criou sobre si mesmo. Quando a ânima emerge, ela raramente aparece como algo belo ou reconfortante. Ela surge como ambiguidade, como fascínio misturado ao medo, como imagens internas que perturbam a ordem psíquica. A ânima é o espelho mais refinado da sombra, porque carrega tudo aquilo que foi emocionalmente rejeitado. Não apenas desejos reprimidos, mas fragilidades, afetos não vividos, intuições desacreditadas. Ao olhar para ela, o sujeito não vê apenas o feminino interior, mas a própria incompletude. Essa confrontação é profundamente desconcertante, e o ego prefere acreditar que a sombra é externa, que o problema está no outro, no mundo, nas circunstâncias. A ânima desmonta essa defesa ao revelar que o caos percebido fora é reflexo de um desequilíbrio interno. Ela seduz e ameaça ao mesmo tempo porque oferece integração, mas cobra verdade. Não há negociação possível. Ou o sujeito aceita o confronto, ou continuará projetando esse feminino não reconhecido em relações, ideologias ou fantasias. O espelho da ânima não é estático. Ele se transforma conforme o nível de consciência. No início, mostra imagens distorcidas, carregadas de idealização ou repulsa. Com o tempo, se o sujeito sustenta o olhar, esse espelho começa a revelar nuances mais profundas. Tristeza antiga, desejo de conexão, necessidade de sentido. É nesse ponto que a sombra deixa de ser inimiga e passa a ser mensageira, ainda que uma mensageira severa. Existe um temor arcaico associado ao feminino interior, um medo que não é racional, mas instintivo. O medo do caos psíquico. O feminino simboliza o indeterminado, o fluido, aquilo que não pode ser rigidamente controlado. Para o ego estruturado em torno da previsibilidade, isso é vivido como ameaça de dissolução. A sensação é clara. Se eu permitir esse movimento, quem eu serei depois? Esse medo se manifesta de forma sutil, não como pânico explícito, mas como resistência silenciosa. O sujeito adia o contato com suas emoções profundas, desvaloriza a intuição, ridiculariza o simbólico. Tudo para manter a ilusão de ordem. Mas essa ordem é frágil. Basta uma crise, uma perda ou um encontro significativo para que o feminino reprimido irrompa com força desestabilizadora. Paradoxalmente, é justamente nesse caos que reside a possibilidade de renovação. O feminino não destrói por crueldade, mas por necessidade de transformação. Ele dissolve estruturas que já não servem à totalidade psíquica. Fugir desse processo é permanecer preso a uma identidade empobrecida.
rígida, defensiva. Enfrentá-lo é arriscar-se a perder certezas, mas ganhar profundidade. Quando o feminino interior não é reconhecido, ele busca expressão por meio da projeção. O sujeito passa a enxergar fora aquilo que se recusa a ver dentro. Idealiza pessoas, relações, imagens, atribuindo a elas uma aura quase mística. A anima projetada se torna musa, salvadora, promessa de completude. E, inevitavelmente, a decepção chega, porque nenhuma figura externa pode sustentar o peso de um conteúdo psíquico não integrado. Esse mecanismo de projeção é sedutor e cruel ao mesmo tempo. Ele cria a ilusão de sentido enquanto perpetua o vazio interno. O sujeito se apaixona não pelo outro, mas pela própria anima refletida. Quando a realidade rompe o encanto, surge o ressentimento, a frustração ou a repetição compulsiva do mesmo padrão com outra pessoa, outro ideal, outro símbolo. Integrar a anima exige retirar essas projeções. Um processo doloroso porque envolve assumir responsabilidade pelo próprio mundo interno. Não há mais a quem culpar ou idolatrar. O feminino deixa de ser buscado fora e passa a ser vivido como experiência interna de profundidade, sensibilidade e conexão. É nesse ponto que o auto-engano começa a ceder espaço à consciência real. A anima fala uma linguagem que o ego moderno desaprendeu a ouvir. Ela se expressa por imagens oníricas, associações livres, estados emocionais aparentemente ilógicos. Tentar traduzi-la em termos puramente racionais é como tentar capturar água com as mãos. A linguagem simbólica exige outro tipo de escuta. Uma escuta que tolera a ambiguidade e a ausência de respostas imediatas. Sonhos recorrentes, fantasias estranhas ou emoções súbitas não são ruídos mentais aleatórios. São tentativas da psique de comunicar conteúdos que não encontram espaço na consciência. Ignorar essa linguagem é fortalecer o conflito interno. Escutá-la, por outro lado, implica aceitar que nem tudo pode ser explicado, mas tudo pode ser experienciado. Quando o sujeito começa a decifrar essa linguagem simbólica, algo se reorganiza internamente. O feminino deixa de ser ameaça e passa a ser ponte. Ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o que é vivido e o que foi esquecido. Não há conclusão definitiva nesse processo. Há apenas um diálogo contínuo, profundo e às vezes perturbador com a própria essência. Há um ponto na vida psíquica em que a funcionalidade já não basta. O sujeito pode estar socialmente ajustado, produtivo, reconhecido, e ainda assim sentir um vazio que nenhuma conquista externa preenche. Esse é o sinal de que o processo de individuação foi interrompido antes de tocar o feminino interior. A anima, nesse estágio, não aparece como emoção descontrolada, mas como ausência de sentido, como uma vida que acontece sem ser realmente vivida. O ego segue operando, mas algo essencial permanece desconectado. A individuação não é um aprimoramento moral, nem um refinamento da personalidade social. É um processo de integração psíquica, e sem o feminino, esse processo se torna impossível. O sujeito permanece unilateral, identificado apenas com valores de ação, controle e desempenho. O feminino interior, ao contrário, exige receptividade, vínculo e interioridade. Quando ignorado, a psique cria sintomas compensatórios, depressões sem causa aparente, crises existenciais tardias ou a sensação persistente de estar vivendo a vida de outra pessoa. Integrar o feminino é atravessar um portal interno, onde o eu deixa de ser centro absoluto. É nesse ponto que a individuação se aprofunda, porque o sujeito aprende a dialogar com o inconsciente em vez de dominá-lo. A anima não entrega respostas prontas, mas amplia a capacidade de sustentar perguntas. E essa capacidade, paradoxalmente, é o que permite que a essência comece a emergir de forma autêntica. O encontro com o feminino interior desperta uma energia que vai muito além da sexualidade literal. Trata-se de eros psíquico, a força que cria vínculos, profundidade emocional e presença real no mundo. Quando essa energia flui, a vida ganha densidade simbólica. Quando reprimida,
ela se distorce. O sujeito pode se tornar compulsivo, excessivamente racional ou emocionalmente anestesiado, tudo como tentativa de conter essa força que foi negada. You see, muitos comportamentos autodestrutivos não são falhas morais, mas tentativas inconscientes de reconectar-se com essa energia vital perdida. Vícios, relacionamentos caóticos, obsessões. Tudo isso pode ser compreendido como substitutos empobrecidos de um vínculo interno que nunca foi estabelecido. A ânima reprimida retorna como excesso ou como vazio, nunca como equilíbrio. Quando o feminino é integrado, o erotismo psíquico se transforma em capacidade de intimidade consigo mesmo e com o outro. Não se trata de intensidade constante, mas de profundidade sustentada. A energia vital deixa de buscar descarga imediata e passa a circular como sensibilidade, criatividade e presença emocional. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna experiência significativa. Existe, no entanto, um perigo silencioso nesse processo. O risco da regressão. Ao reencontrar o feminino interior, o sujeito pode confundi-lo com a necessidade de fusão, proteção ou retorno a estados primários de dependência. A anima, nesse caso, se mistura à imagem da mãe arquetípica, e o impulso de integração se transforma em desejo de dissolução do eu. You see, essa regressão não é óbvia. Ela se manifesta como recusa à responsabilidade, idealização do cuidado absoluto ou rejeição da autonomia. O sujeito passa a buscar no feminino interno ou externo uma promessa de completude sem conflito. Mas isso não é integração, é evasão. A psique, cedo ou tarde, reage com angústia, pois a individuação exige diferenciação, não retorno ao indiferenciado. Integrar o feminino de forma madura implica reconhecer seus limites. A ânima não substitui o ego, nem deve governá-lo. Ela precisa ser diferenciada da função materna para que possa atuar como mediadora simbólica e não como refúgio regressivo. Quando essa distinção ocorre, o feminino deixa de aprisionar e passa a orientar, sem sufocar a autonomia psíquica. Quando a ânima deixa de ser projetada e integrada de forma consciente, sua função se transforma radicalmente. Ela não aparece mais como sedutora, ameaça ou ideal inalcançável. Ela se torna guia interior, uma instância que oferece sentido sem impor direção. O sujeito não é mais arrastado por emoções inexplicáveis, mas aprende a escutá-las como sinais. You see, essa mudança é sutil, mas profunda. As decisões passam a considerar não apenas a lógica externa, mas a coerência interna. O feminino integrado não elimina o conflito, mas oferece uma bússola simbólica. Ele orienta o ego para escolhas que preservam a totalidade psíquica, mesmo quando essas escolhas não são socialmente recompensadas. Nesse estágio, a ânima não é idolatrada nem temida, ela é consultada. Sua voz surge como intuição calma, não como urgência caótica. O sujeito aprende a confiar nesse diálogo interno, reconhecendo que a essência não grita, mas sussurra. E quem aprende a escutar esse sussurro raramente se perde completamente. No ponto mais profundo desse percurso, algo inesperado acontece. O feminino interior silencia, não por ausência, mas por integração. As imagens intensas, os sonhos perturbadores, as emoções avassaladoras dão lugar a um estado interno mais estável e fértil. O silêncio que emerge não é vazio, é presença. You see, esse silêncio não significa fim do processo, mas sua maturação. A anima não precisa mais dramatizar para ser ouvida. Ela está incorporada na forma como o sujeito sente, pensa e se relaciona. A vida psíquica ganha uma qualidade contemplativa, onde o sentido não precisa ser constantemente buscado, apenas reconhecido. Nesse estado, o feminino não é mais um outro interno, mas parte da própria estrutura do ser. A reconexão com a essência não ocorre como revelação mística espetacular, mas como uma quietude profunda, quase imperceptível. É ali, nesse silêncio vivo, que a jornada oculta finalmente encontra repouso. Não como conclusão, mas como continuidade consciente.